De volta, pessoal. Então, falamos já das duas diferenças da isenção e da imunidade, entre a isenção e a imunidade. Falamos da previsão legal e falamos da revogabilidade, que é possível nas isenções e impossível nas imunidades tributárias. E a gente vai falar agora, pessoal, de uma outra diferença de peso, que é a interpretação. E vocês sabem que interpretação no mundo jurídico tem um nome, né? Hermenêutica. E o que é a hermenêutica? O que é a interpretação? É como você deve interpretar a lei que trata de um determinado tema. Você deve interpretá-lo de maneira restritiva, ou seja, eu só faço exatamente aquilo que a lei determina, que está na lei, ou eu vou fazer uma interpretação ampliativa. Eu vou ter aquele artigo da lei como base, mas toda e qualquer situação, ainda que não prevista expressamente naquele artigo, eu vou aplicar aquele artigo, eu vou fazer uma interpretação ampliativa, contemplando outras situações que não estão listadas no artigo, mas que pela sua importância, pela sua similitude, né, elas podem também ser beneficiárias da isenção ou da imunidade. Né? Então, seria uma interpretação restritiva, quando você se restringe ao que a lei expressamente tratou. E seria ampliativa, quando você busca encaixar outras situações similares que guardam semelhança com aquela listada na lei e você tenta ampliar a aplicação da lei para aquelas situações análogas, iguais, mas que não constam com previsão expressa na lei. E aí, quando a gente fala de imunidade e quando a gente fala de isenção, que tipo de interpretação devemos dar? Ora, pessoal, as imunidades elas devem ser interpretadas à luz dos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais eles buscam proteger valores de suma importância para a sociedade, seja pelo viés religioso, político, social, enfim, tá? E quando você faz uma interpretação à luz de princípios, você tende naturalmente a fazer uma interpretação ampliativa. Vou dar um exemplo para vocês que não tem nada a ver com direito tributário. Casamento homoafetivo. Ele surgiu, a sua permissividade na sociedade, a sua permissão, o seu reconhecimento jurídico, surgiu a partir de uma decisão do STF que fez uma interpretação ampliativa do conceito de família, deixando de adotar, portanto, o conceito tradicional de família, o arranjo tradicional, em que família é visto como a união entre um homem e uma mulher. E aí o STF, também fazendo, né, essa interpretação ampliativa, ancorada no princípio da igualdade, ele passa a permitir o casamento homoafetivo. Então, quando você fala das imunidades, é possível fazer uma interpretação ampliativa à luz dos princípios constitucionais. E na isenção, pessoal? Na isenção tributária, não. Você tem que fazer uma interpretação restritiva. A isenção só contemplará aquela situação prevista na lei, nada além. E onde nós temos isso? E por que nós temos que fazer essa interpretação restritiva em relação às isenções tributárias? Porque esse é o comando que o CTN nos dá. Quando tratarmos de isenção, faça uma interpretação restritiva. Ou seja, somente haverá a isenção para aquelas hipóteses expressamente previstas na lei. Não há falar, portanto, em pegar uma situação análoga, parecida, e tentar
aplicar a lei de isenção. O artigo 111 do CTN, inciso 1º, nos diz isso, pessoal. O artigo 111 do CTN, ele vai dizer o seguinte: interpreta-se restritivamente, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre, inciso 1º, suspensão ou exclusão do crédito tributário, inciso 2, outorga de isenção, tá? Então, pessoal, à luz do que nos diz o inciso 2º do 111 do CTN, tá? A interpretação da legislação que concede isenção, ela é uma interpretação restritiva. Eu devo interpretar literalmente o que está escrito na lei. Se uma situação não está escrita ali, eu não tenho que pensar em conceder isenção. Tá certo? Então, isso é muito importante. Abro um parênteses para dizer aí que na apostila de vocês saiu 111, inciso 1º. E aí eu peço que vocês façam uma correção, porque é 111, inciso 2º, que diz que a lei deve ser interpretada literalmente quando se tratar de outorga, ou seja, de concessão de isenção. Tá bom, pessoal? Então, essas são, portanto, 3 diferenças bem básicas, ou eu diria até as mais importantes, as mais cobradas, entre imunidade e isenção. Tá? Vocês precisam saber isso, ok? E nós temos também, pessoal, um instituto chamado alíquota zero. Vamos lembrar que no cálculo dos impostos, nós utilizamos 2 variáveis. Nós utilizamos a base de cálculo, que é o valor do bem, da renda, do objeto que está sendo tributado, né? Do serviço que está sendo tributado. Por exemplo, se você compra uma mercadoria e sobre essa mercadoria incide o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um imposto estadual, um imposto que pertence aos estados, portanto, os estados são competentes para legislarem sobre ICMS. Se você compra uma mercadoria, você vai pagar ICMS toda vez que você comprar essa mercadoria. E como é que será calculado o valor devido por você a título de ICMS, já que você está circulando a mercadoria? Está tirando da loja, né? Então você está circulando, está levando para sua casa. Para que você possa fazer isso, você terá que pagar o preço dessa mercadoria. E dentro do preço dessa mercadoria já está embutido o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Toda vez que a mercadoria sai de uma mão e vai para outra, a título oneroso, ou seja, que haja um pagamento, incide ICMS, tá? Como é que se faz o cálculo? A partir de que valor você vai calcular? Ora, você vai calcular o ICMS devido nessa operação, você vai tomar como base de cálculo o valor da mercadoria. Então, se é uma mercadoria que custa R$100, nós vamos, para calcular o ICMS, ter como base de cálculo justamente esse valor de R$100. Basta que eu tenha a base de cálculo? Sim, R$100. E aí? Quanto disso eu vou ter que dar para o governo estadual a título de pagamento de ICMS? Qual o percentual eu vou ter que dar para o governo a título de pagamento de ICMS? Esse percentual, 2%, 10%, 15%, é o que nós chamamos alíquota. Então, a alíquota é um percentual que incide sobre a base de cálculo e essa incidência resulta no pagamento de tributo. Então, vamos no valor do tributo.
Então, vamos imaginar, continuando no nosso exemplo do ICMS, a mercadoria custa 100, então ela é a minha base de cálculo. Você está pagando R$ 100 pela mercadoria. E o governo fala, olha, desses R$ 100, eu quero 10% para mim. Então, a alíquota é 10%. Então, o valor do ICMS será 10% de 100, ou seja, será R$ 10 de ICMS. E quando falamos em alíquota zero, que também dispensa o pagamento do tributo naquela situação específica, alíquota zero, quando eu digo para você 0% de 100. Quanto é? É zero. Se o governo fala assim, eu quero 0% do valor da mercadoria que você comprou para mim, não quero nada, você não precisa me pagar tributo. Tanto é que eu quero 0%. A alíquota é zero. 0% de 100 é zero. Então, um exemplo muito clássico de alíquota zero, pessoal, acontece com o IPI, quando o governo, né, para aumentar as vendas, principalmente de automóveis, ele coloca IPI zero. Então, durante aquele período, se você adquirir um veículo, você não vai pagar nada de IPI. O governo botou a alíquota zero. Então, 0% de alguma coisa é zero. Então, essa é a hipótese de alíquota zero. Então, nós temos essas 3 hipóteses que, no frigir dos ovos, né, resultam no não pagamento de um tributo. Imunidade, matéria constitucional, isenção e tarifa zero, matérias infraconstitucionais. Tá bom, pessoal? Volto já para que a gente continue o estudo das imunidades tributárias. Sai daí não que eu já volto.